Bom dia a todos. De todas as coisas que eu faço na minha vida, essa é a que mais me dá alegria e a que mais eu levo a sério. De tudo que eu faço na minha vida. Proclamar a palavra, viver a palavra, muitas vezes silenciosamente, muitas vezes falando, vivendo, falando e vivendo. E eu queria começar orando. Senhor, te glorificamos por esse tempo. Muito obrigado, Deus. O Senhor já falou tanto aos nossos corações por meio da tua palavra cantada, esses louvores tão lindos, tão abençoadores, de verdades profundas para as nossas vidas. Muito obrigado. E agora, Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, fala aos nossos corações por meio da tua palavra. Te peço as tuas misericórdias sobre a minha vida nesse momento, Senhor Deus. E te peço também, Santo Espírito de Deus, que o Senhor passeie aqui no nosso meio, entre nós, preencha todos os espaços da nossa interioridade, da nossa mente, do nosso coração. E que somente a tua voz seja falada aqui. Somente a tua voz seja ouvida, a começar por mim, Deus. Abençoa-nos nesse momento, Paizinho. Te pedimos um coração grato, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, em algum momento disseram que eu falo de muitas coisas. E eu gostaria de dizer que eu falo de uma única coisa. Cristo Jesus. Não é falar de muitas coisas, é falar de uma única coisa por ângulos diferentes. E hoje, eu queria trazer para os meus irmãos, pedindo ao Espírito Santo de Deus que use aqui a minha vida nesse momento, para falar do nosso propósito, da nossa missão, da dinâmica da vida e do nosso jeito de ser e de viver nessa jornada com Jesus Cristo, tendo nele a suficiência da nossa vida, e nós não precisamos de mais nada. E chegou ao meu conhecimento, por meio de um grupo de irmãos, pastores ali, uma frase que chocou o meu coração, e que é uma verdade, infelizmente. E a frase disse assim, nessa semana agora que passou: Deus deixou a igreja nua em praça pública. E eu quero falar bem rápido dessa contextualização e dessa ambiência, porque o que eu quero falar mesmo aqui é do Evangelho de Jesus, proclamar o Evangelho de Jesus, e que essa palavra possa ser para nós uma essência da nossa vida, para que a gente possa ser a revelação mais plena do Jesus de Nazaré, nos ambientes da vida, nos espaços da vida que nós ocupamos. Porque o nosso culto começa quando essa celebração terminar. Nós estamos aqui nesse encontro de vidas, é bom demais, como é bom. Mas o nosso culto é lá fora. Porque a igreja vai para a rua, a igreja vai para o colégio, a igreja vai para o trabalho, a igreja vai para a universidade, para a escola, a igreja vai para o banco, a igreja vai para o trânsito, a igreja vai para as redes sociais, a igreja vai. E nós, igreja, começamos o nosso culto na hora que essa celebração aqui terminar. Porque a igreja vem também para o templo. Mas aqui a gente se mistura nessa comunhão de vidas que nos fortalece. Nós nos animamos com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente aprende. Mas a gente se anima aqui, compartilha a vida aqui e se abraça aqui para ser igreja para a cidade. Porque não é uma igreja que cresce porque convoca, mas é uma igreja que cresce porque influencia. Não é uma cidade para a igreja não pode ser um endereço. A igreja, ela cresce porque ela influencia as pessoas para uma única coisa: para o ministério, para o ensino, para o evangelho e para a vida de Jesus Cristo. Se nós cumprirmos essa missão, nós estaremos ocupando os espaços da vida como corpo e como igreja. Eu queria, se você puder abrir a sua Bíblia digital ou a sua Bíblia física. Eu até tinha colocado aqui um pedestal, porque eu vou ter que passar por alguns textos aqui. E eu queria começar com textos que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e um pedacinho no capítulo 4. E essa carta de Paulo aos Efésios, ela é chamada a carta da maturidade. E eu queria animar os meus irmãos a lerem com muita profundidade essa carta
várias vezes. Mergulha nesse entendimento. Porque alguns teólogos chamam essa carta de a carta da maturidade. É como se fosse o evangelho da igreja. Não o evangelho da igreja instituição. O evangelho da igreja corpo. Eu e você, meu irmão e minha irmã. E essa carta começa falando de Jesus Cristo 3 vezes nos 2 primeiros versículos. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nos 2 primeiros versículos, ele fala de Jesus Cristo 3 vezes. É um ensino cristocêntrico. E antes de começar o texto aqui, a partir do verso 3, eu queria dizer para o meu irmão e para a minha irmã que toda espiritualidade saudável, ela necessariamente é cristocêntrica. Ela é jesuscêntrica. Toda espiritualidade saudável, genuína, evangélica, ela é cristocêntrica. Ela tem Jesus como fundamento e como pilar central. E aqui no verso 3 ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Que notícia, meu irmão, que notícia. Vou repetir: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, o que Paulo está nos dizendo aqui, a notícia extraordinária que Paulo está nos dando, é que antes de Deus criar o céu, a terra, as águas, os peixes, as aves, tudo que existe na terra, Ele criou a mim e a você, no coração dele, para um propósito. E é sobre isso que eu quero começar a falar. Nós vamos começar a falar de propósito, para depois falar de missão, para depois falar da dinâmica da vida na relação com Jesus Cristo, para depois falarmos de um jeito de ser e de viver na jornada e na caminhada com Cristo. Propósito. Aqui o texto fala em predestinados, e essa predestinação aqui não tem a ver com quem merece ir para o céu ou quem não merece ir para o céu, nada a ver. Esse predestinado aqui é o destino. E eu começo dizendo que o céu nunca foi destino, porque o céu é o lugar de onde nós viemos. Nós fomos criados no coração de Deus antes de criar todas as coisas, portanto foi de lá que nós viemos. E o nosso destino é a terra, é esse ambiente que nós vivemos, é nesse ambiente que nós precisamos cumprir o propósito para o qual Deus nos criou, sermos esses filhos que a Bíblia aqui diz santos e irrepreensíveis, que não tem nada a ver com perfeição, mas tem a ver com um processo, porque quando a gente se submete a esse processo, às dores do processo, a gente se habilita a cumprir o propósito. E o processo, meu irmão e minha irmã, está na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, que diz que nós somos transformados de glória em glória, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Esse é o processo. Nós fomos criados em perfeição, caímos pelo pecado, e agora, ao recebermos no nosso coração Jesus Cristo, é como se nós estivéssemos sendo reaperfeiçoados. Nós estamos entrando nesse processo de transformação de glória em glória, ao assemelhamento ao Filho pleno, ao Filho perfeito, Cristo Jesus. Lá no Gênesis, a palavra diz que no conselho da Trindade, quando a palavra diz em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, ali é Deus declarando criar a mim e a você, para sermos a mais plena expressão de quem Ele é aqui e agora, nessa ambiência terrena. E quando Efésios nos diz que nós fomos predestinados para sermos filhos adotados, aqui e agora, é porque o nosso destino é a terra. Nós fomos destinados para vivermos aqui nessa ambiência terrena a revelação do nosso Pai, para que Ele seja visto em nós. Deus é Espírito, Deus não pode ser visto.
O jeito de Deus ser visto é através da minha vida e da sua vida, meu irmão e minha irmã, e esse é o propósito. Sermos os filhos que têm a cara do nosso Pai. Mas a imaturidade produz cegueira. A imaturidade produz engano. Meu irmão, pior do que um erro é o engano. Porque o engano é uma mentira disfarçada. É o que nós podemos chamar de sofismas. O que são os sofismas? São mentiras com alguma aparência de verdade. E como nós vemos engano nesse tempo presente, praticados pela igreja. Em nome de Deus, tem se praticado coisas terríveis, que muito mais afastam as pessoas da verdade que é Cristo Jesus, do que aproximam as pessoas da verdade e da justiça que é Cristo Jesus. E meu irmão, minha irmã, nós não podemos colaborar com isso. Nós não podemos nos inserir nessa ambiência de maldade em nome de Deus. É por isso que essa frase me chocou tanto. Deus deixou a igreja nua em praça pública. É esse contra-testemunho que afasta as pessoas da verdade que é Cristo Jesus. E o meu apelo aqui, o meu desejo, o desejo do meu coração e a minha oração, meu irmão e minha irmã, é para que a gente entenda que Deus nos deu um propósito eterno para nós sermos nessa ambiência terrena, a revelação de quem Ele é, vivendo as virtudes de Deus. E meu irmão, como é que a gente cumpre esse propósito? Vivendo maldade, vivendo ódio, vivendo divisão de pessoas. Gente que cria inimigos comuns para se preservarem, para se manterem dominantes. O que é que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? O que é que essas práticas refletem ou revelam do Evangelho de Jesus? Absolutamente nada, nada. Jesus não está nisso. Porque Jesus é a mais plena expressão do amor, da graça, da bondade, da generosidade, da compaixão, do perdão, da humildade, da justiça, da verdade, de todas as virtudes que procedem de Deus. Não tem como nós cumprirmos o nosso propósito de sermos filhos que revelam o nosso Pai Celestial, praticando maldade, dividindo pessoas, potencializando o mal. Porque como esse mesmo Paulo diz lá em Romanos, pior do que aquele que pratica a maldade, é aquele que aplaude a maldade. Porque aplaudir a maldade é potencializar o mal, é catapultar o mal. E nós não podemos nos inserir nisso, enquanto filhos que querem cumprir o propósito. Mas o propósito é aqui. O céu nunca foi destino. O céu é o lugar de onde a gente veio e para onde a gente volta. Depois que a gente cumpre o propósito, aqui. E qual é o propósito? O propósito é sermos os filhos que refletem o nosso Pai Celestial no nosso jeito de ser e de viver. Ocupando a ambiência da vida como corpo, como igreja. Se parecendo com Jesus Cristo. Mas nós temos uma missão. Eu queria convidar vocês para abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nessa peça literária tão linda. Que nós conhecemos como Sermão do Monte. Que o nosso querido Carlinhos traz com tanta pedagogia para a nossa vida. A partir do verso 13. Se o nosso propósito é sermos os filhos que refletem o nosso Pai. Se o nosso propósito é sermos filhos que revelam o nosso Pai Celestial. Se o nosso propósito é sermos filhos que têm a cara do nosso Pai, aqui está a nossa missão. Falamos de propósito, falemos agora de missão. Porque a missão diz qual é a razão de nós existirmos. O propósito responde à pergunta, por que nós fazemos o que nós fazemos? O propósito vem um pouquinho antes da missão. E a missão responde à pergunta, qual é a razão de nós existirmos? Então a missão é uma missão de Jesus dada a nós. Jesus nos comissionou essa missão. Jesus nos entregou essa missão. Nos enviou a essa missão. Nós recebemos essa missão do próprio Jesus. E Jesus não disse, talvez vocês sejam, quem sabe vocês serão. Não, Jesus disse assim, vocês são o sal dessa terra e a luz desse mundo. Vocês são o sal dessa terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz desse mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa.
E assim brilhe a luz de vocês. De novo, e assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês. Vocês são o sal dessa terra. Vocês são a luz desse mundo. Essa é a missão dada por Jesus Cristo para mim e para você, meu irmão. Se o propósito é sermos filhos que revelam o nosso Pai, a missão é nós ocuparmos os ambientes dessa vida salgando e clareando. E qual é o papel do sal? O sal tem vários papéis. O primeiro papel do sal é preservar. Então, na condição de filhos que assumem a missão de Jesus Cristo nessa ambiência terrena, o nosso papel é dar sabor à vida. O nosso papel é preservar essa vida. O nosso papel é sermos um contraponto à corrupção dessa vida. O sal é símbolo de incorruptibilidade. O sal é símbolo de pureza. O sal é símbolo de preservação e de sabor. E é assim que nós precisamos viver, meu irmão e minha irmã, para cumprirmos a missão que Jesus nos deu, salgando essa terra, dando sabor a essa vida, sendo instrumento incorruptível diante das injustiças da vida, diante desse caos pelo qual nós todos passamos aqui no Brasil e no mundo todo. Missão: sermos o sal dessa terra, sermos a luz desse mundo. Mas nós temos uma dinâmica, que é a própria dinâmica de Deus. Eu queria animar meu irmão, se nós sairmos daqui com essa revelação do Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, nós podemos produzir uma diferença extraordinária lá fora, na hora que o nosso culto começar. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos últimos versículos da segunda carta. 2 Coríntios 13, a partir do 11, diz assim: sem mais, meus irmãos, eu despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Pulando para o 14, o último versículo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Esse verso 14, meu irmão e minha irmã, não é apenas um jeito de nós encerrarmos um culto, a chamada bênção apostólica, não é. Aqui tem toda a dinâmica de Deus, que precisa ser a minha e a sua dinâmica também, meu irmão. Falemos sobre isso: o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. E meu irmão, o amor de Deus, que a gente não entende direito, de tão infinito, de tão incondicional, esse amor é a semente da qual todos nós fomos concebidos. Nós fomos gerados desse amor, de um amor inimaginável para a compreensão humana, de tão infinito que ele é. Nós fomos gerados, criados por Deus, a partir da semente incorruptível do amor. Mas a gente não entende a grandeza e a infinitude desse amor. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele nos envia o amor em carne e osso, para a gente entender esse amor por meio da graça, Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e decidiu abrir mão da sua glória e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, para a gente perceber esse amor, para a gente receber no nosso coração a revelação desse amor. Jesus Cristo é o amor que nós vemos, Jesus Cristo é o amor que nós tocamos, Jesus Cristo é o amor que a gente come com Ele, Jesus Cristo é o amor que veio para se misturar com a gente. Agora a gente entende o amor de Deus por meio de Cristo Jesus. E a esse amor que a gente entende, nós podemos chamar de graça, que é o amor tangibilizado, é o amor materializado, é o amor que nós vemos, sentimos e percebemos, porque é o próprio Deus revelado no Jesus de Nazaré que nos faz ver esse amor, sentir esse amor. Isso é graça. Mas tem um propósito, que é a comunhão do Espírito Santo de Deus. Se o amor é a identidade de Deus, a graça é a natureza de Deus, mas a comunhão é o propósito eterno para o qual Deus nos criou. É a comunhão uns com os outros, uns pelos outros e uns para os outros. E aqui está a dinâmica de Deus, meu irmão e minha irmã. Nós somos gerados em amor, esse amor que se tangibiliza, que se materializa, que se torna prático na graça do Filho Cristo Jesus para as nossas relações santas e sólidas.
nós não estamos aqui como uma individualidade. Nós estamos aqui como uma ser-humanidade. Deus não criou a nossa individualidade. Deus criou a ser-humanidade. Deus criou a relação. Porque não existe uma forma de Deus ser conhecido através da nossa individualidade. Deus só pode ser visto nos seus filhos vivendo a comunhão. Dos seus filhos vivendo as relações santas, sólidas e íntegras. Dos seus filhos vivendo o amor, a graça, a bondade, a generosidade. Aí o mundo vai ver Deus. O mundo só pode ver Deus a partir das nossas relações. É por isso que quando Jesus enviava, ele enviava de 2 em 2. Porque a relação daqueles dois poderia impactar uma região inteira. A nossa individualidade não revela nada, meu irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é todo poderoso e nós não temos nenhuma dúvida disso. Mas Deus não quer ser reconhecido no poder que Ele tem. Nós não estamos falando de um Deus mal resolvido, de jeito nenhum. Deus é muito além de uma divindade toda poderosa. Deus é um pai, se dando a conhecer aos seus filhos, a mim e a você. É um pai pleno de amor pelos seus filhos. Tem muita gente que quer experimentar, tem uma experiência de poder com Deus, e é muito bom. Mas se essa experiência de poder com Deus não se transformar numa experiência de vivência com Deus, talvez fosse melhor nem ter a experiência. Deus é um pai. E uma das coisas mais lindas que Jesus Cristo nos ensinou é que Deus é pai. Então, se tem alguém aí defendendo maldade, ruindade, divisão, ódio, cultura de ódio, inimizade, em nome de Deus, a primeira coisa que eu gostaria de saber é que Deus é esse, que divindade é essa. Eu não consigo compreender essa divindade. Porque se essa divindade que você confessa é o Deus a quem Jesus chama de pai, então a sua postura e o seu comportamento tem que ser regado ao amor, à graça, à bondade, à generosidade, às virtudes de Deus o Pai. Porque qualquer coisa fora disso, meu irmão e minha irmã, é só religião, religiosidade, movida a interesse, cheio de imaturidade. É por isso que nós temos hoje uma nação de tantos adultos infantilizados, porque não conhecem a Deus. E criam seus próprios mitos, e dão um contra-testemunho, e perdem a oportunidade de cumprir o propósito para o qual foi criado. Meu irmão, fique em paz, salvação, se Jesus entrou no seu coração, a despeito de nós, você não tem que se preocupar mais com a eternidade, não. Agora, não perca a chance que Deus nos deu, de habitar essa terra, cumprindo o propósito que Ele também nos deu, de sermos os filhos que o revelam, representantes de Deus nessa ambiência terrena. E nós não vamos conseguir fazer isso defendendo o que diante de Deus é absolutamente indefensável. Não dá para a gente viver essas verdades defendendo ódio, mentira e divisão. Eu lembro lá em Provérbios 6, que é um texto que eu não conseguia entender. Mas de tanto orar, de tanto ler, eu acho que o Espírito Santo deu essa revelação para o meu coração. Lá diz que Deus detesta 6 coisas, e tem uma que Ele abomina. Aí tem lá mentira, violência, falsidade, 6 coisas. E a 7ª, aquele que divide as pessoas. Eu falei, por que Deus coloca num peso tão grande aqueles que dividem muito mais do que aqueles que matam? Por que o que mata Deus detesta e o que divide Deus abomina? Era uma pergunta que eu não conseguia resposta. Mas quando eu entendi a dinâmica de Deus, eu percebi que a comunhão é o propósito para o qual Deus nos criou. E, portanto, dividir atenta contra a comunhão de quem? Do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Deus abomina aqueles que dividem. Aqueles que precisam de inimigos comuns para manterem os seus poderes, os seus privilégios e coisas nessa linha. Deus abomina os que dividem, porque a divisão atenta contra a comunhão do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, a dinâmica de Deus é essa. Nós vivemos o amor de um jeito prático nas nossas relações. É só isso. É só isso. Então, se o propósito é sermos os filhos que revelam o nosso Pai, se a missão é nós vivermos esse propósito, salgando e clareando os ambientes ao nosso redor, só tem um jeito da gente fazer isso. É viver a dinâmica de Deus nas nossas vidas. Amar de uma forma prática nas nossas relações. E por fim, eu queria propor um jeito de ser e de viver. Porque nessa mesma carta aos Efésios, se você vai para o capítulo 4, lá no verso 13, diz assim: até que todos cheguemos à estatura do Filho pleno, do Filho perfeito, Cristo Jesus, para que nós não sejamos mais enganados
levados de um lado para outro, por ventos, por ondas de doutrinas, induzidos a homens que nos levam para o erro, para o engano. Paulo está nos ensinando nessa carta da maturidade, a sermos filhos maduros. E meu irmão, filho maduro se parece com Jesus Cristo, para ocuparmos os espaços da vida, como corpo, como igreja, revelando Deus nas suas virtudes, clareando e salgando, amando de forma prática nas relações. E a única doutrina que vale a pena seguir é essa que eu queria convidar vocês a abrirem aí no Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, que diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E está aqui a doutrina. Nós não precisamos de mais nada. Nossa doutrina é essa aqui. Se o nosso propósito é sermos filhos que revelam o nosso Pai, filhos com a cara do nosso Pai, vivendo a missão de dar sabor à vida, de preservar a vida, de clarear os ambientes escuros da vida, amando-se uns aos outros de uma forma prática, graciosa, nas nossas relações, aqui está no jeito que Jesus nos ensina de sermos e de vivermos. Simples. Eu diria que o Evangelho não é fácil. Eu até me arrisco a dizer que se torna mais difícil quando a gente recebe essas verdades profundas. Porque às vezes a carne quer fazer algumas coisas, mas Jesus está dizendo: não, tu não pode fazer isso aí não. Se tu é um empresário, tu tem uma tendência a desviar alguns impostos, o Evangelho está nos ensinando que não. A despeito de serem impostos injustos, mas se está lá, infelizmente. Então o Evangelho torna a vida às vezes até mais difícil, mas eu diria que é simples. E é maravilhoso viver as verdades profundas do Evangelho de Jesus. E eles perseveravam, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações, e com isso eu encerro. A doutrina dos apóstolos é o conhecimento. E o conhecimento é tudo aquilo que Deus quer que nós nos habilitemos a receber. Porque a Bíblia nos ensina para conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, conhecer e prosseguir em conhecer Cristo Jesus, porque esse conhecimento nos abençoa duplamente. A primeira bênção é porque nós alimentamos a nossa fé, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a segunda bênção é a bênção da maturidade. E Paulo lá em Efésios, ele ora, nesse capítulo 1, ele ora para que a gente receba espírito de sabedoria, de maturidade, de conhecimento, para que os olhos do nosso coração, do nosso entendimento sejam iluminados, para sermos filhos maduros, convictos da nossa vocação, a vocação de filhos que têm a cara do Pai, a vocação de filhos que vivem nessa ambiência terrena para preservar a vida, para dar sabor à vida, para clarear a vida, vivendo o amor do nosso Pai, por meio da graça do Filho, nas nossas relações. Então Paulo ora para que nós recebamos esse espírito de maturidade. E aqui nessa doutrina da igreja primitiva, o primeiro ponto é conhecer e prosseguir em conhecer, para alimentarmos a fé e para sermos filhos maduros. O segundo ponto é a comunhão, nós já falamos, é a mutualidade, é um com os outros, uns para os outros e uns pelos outros. E Deus é tão bom, Deus é tão bom, tão bom, a bondade de Deus é tão extravagante, que Ele faz o homem solitário viver em família por causa da comunhão. Por causa da comunhão. Minha filha chegou nos Estados Unidos, ela e o marido, sem saber direito como fazer, o que fazer. Fui levá-los há 7 anos atrás. E assim, em uma semana montaram uma casa para ela. O corpo, os filhos. Isso é comunhão, gente. Isso é relação santa de filhos. Eu acho que se Deus se agrada de alguma coisa, Ele vê os seus filhos se relacionando na comunhão, né? Na relação santa uns com os outros. Comunhão, comum união, propósito eterno para o qual Deus nos criou. Comunhão do Espírito Santo de Deus, uns com os outros, uns para os outros e uns pelos outros. Nós estamos aqui por causa disso. Nós não viemos para uma reunião solene, porque essa reunião solene Deus também abomina. Agora Deus ama mesmo é um encontro. Por que Deus abomina a reunião solene? Porque a gente vem para a reunião solene para comer apressadamente o nosso próprio pão, como Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, quando ele fala da mesa do Senhor. Vocês não têm o que comer em casa? Vocês vêm para comer apressadamente só o seu pão e o outro.
Isso é reunião solene. Encontro, a gente vem para misturar a nossa vida uns com os outros. E aí a gente sai alimentados uns dos outros. Comunhão. Partir do pão. Partir do pão é mesa, é ceia. Meu irmão, e se existe um tema, se me dissessem assim, você só pode pregar sobre um único tema a sua vida toda, eu escolheria a ceia, a mesa do Senhor. Porque aqui estão todas as lições que nós precisamos para viver. As verdades de Jesus, o Evangelho de Jesus, essa nossa jornada com Cristo. Porque se nós não recebermos a revelação da mesa do Senhor, provavelmente nós também não receberemos a revelação da cruz de Cristo. Porque a mesa do Senhor aponta para a cruz de Cristo. Jesus está ali nos ensinando, daqui a pouquinho eu vou estar lá. Por um amor que a sua mente não vai compreender, para restaurar a sua vida, para perdoar todos os seus pecados, para ressignificar a sua vida. É lá na mesa que essas lições se apresentam a mim e a você. Porque na noite da traição, na noite da tragédia, Jesus pega o pão e parte e reparte. E antes de partir e repartir, ele dá graça. Ele está dizendo assim, o ato de dar graças é dizer para você que pão é dádiva. Não se preocupa, pão é dádiva. Mas na sequência ele parte e reparte. E aqui está a centralidade do ensino. A nossa razão de existir é compartilharmos a nossa vida uns com os outros. É sermos um pedaço de pão repartido em favor uns dos outros. Porque foi assim que Jesus fez lá na cruz. Ele partiu o seu corpo em favor de mim e de você. Para nos ensinar a partirmos o nosso corpo em favor uns dos outros. Partir do pão e orações. Oração da intimidade. Oração da amizade com o nosso Deus. Porque nós não oramos para dar ordens a Deus. Nós oramos para ouvir a vontade de Deus. Nós oramos para discernir a vontade de Deus. E para vivermos pelo referencial da exclusiva vontade de Deus. Quando a gente entra no nosso secreto, como a Bíblia nos ensina lá no Sermão do Monte, Deus já está lá, porque a casa é do Pai. O quarto pode até ser nosso, mas a casa é do Pai. Quando a gente entra no nosso quarto, na casa do Pai, Ele já está falando com a gente. E o nosso papel é entrar na conversa que Ele já está tendo comigo e com você. Para a gente ouvir. E ouvindo, discernir a vontade. E discernindo, viver pelo referencial da vontade de Deus. Esse é o ponto, meu irmão. A gente ora, não é para transformar Deus em trampolim para os nossos desejos e interesses. A gente ora para a gente desenvolver a nossa amizade, desenvolver a nossa intimidade com o nosso Pai, para nós vivermos pelo referencial da vontade do nosso Pai. E fique em paz, meu irmão, porque no seu tempo, Deus vai vir na minha e na sua direção e vai realizar em nós aquilo que a gente precisa, mesmo que a gente não peça por nós mesmos. E o ânimo que eu trago para mim e para você, meu irmão, é nós exercermos a oração intercessória. A gente nem ora por... A gente não tem problema, a gente ora por nós. Eu acabei de orar pela minha filha aqui, que está num processo delicado lá de green card, mas não tem problema nenhum. Só que quando a gente ora pelo nosso irmão, pela dor do nosso irmão, se você não orar por você, fica em paz, porque Deus vem na tua direção e realiza em você aquilo que você precisa, mesmo que você não peça por você mesmo. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele sabe todas as coisas, antes mesmo da palavra vir à nossa mente, à nossa boca, Ele já sabe. Conhecer e prosseguir em conhecer, compartilhar a vida na mutualidade, repartir a vida uns com os outros e oração. Está aqui a doutrina, meu irmão. E a síntese é sermos os filhos com a cara do nosso Pai, que agregam sabor à vida, clareiam a vida, amando-se uns aos outros de forma prática, de forma real, verdadeira, nas nossas relações, vivendo o conhecimento, a comunhão, o partir do pão e as orações. Qualquer coisa, para mim, meu irmão, eu não estou querendo, digamos assim, impor isso à sua mente, mas para mim, qualquer coisa diferente disso, é só religião e religiosidade. E que nada tem a ver com o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Que nós possamos viver pelo referencial de Jesus. Jesus, a suficiência da vida. Jesus, a excelência da vida. Jesus, tudo em todos nós. Para que Cristo vá sendo formado em nós. Porque essa é a esperança da glória. Vamos orar, Senhor? Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos anima, que nos dirige, Senhor Deus, que nos ensina, que nos exorta também, é verdade, Deus, mas que nos dá direção, Pai. Muito obrigado.
Nós te glorificamos por esse tempo de comunhão, Deus. Te glorificamos por essa celebração, pela vida de cada um dos irmãos aqui, Deus. Te glorificamos por esse tempo que alegra, que enche o nosso coração de alegria e de entusiasmo. E agora, Senhor, nós te pedimos, Deus, leva-nos para as nossas casas, refletindo sobre a Tua palavra, mastigando assim, Deus, no coração, Deus, degustando, Senhor, na mente, no coração, refletindo de tal forma, Deus, que o Teu Santo Espírito coloque em nós o desejo profundo de vivermos as Tuas verdades, Senhor Jesus, as verdades do Teu Evangelho, da Tua vida, Jesus Cristo de Nazaré. Que nós possamos cada vez mais, nesse processo de transformação, nos parecermos contigo, Deus, para impactar os ambientes dessa vida, para estimular, para inspirar a vida do outro, Deus, para sermos suporte, no sentido de dar suporte à vida do outro, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, recebermos a revelação da Tua palavra, da Tua vida, Jesus, para cumprirmos o nosso propósito de nos parecermos contigo aqui nessa ambiência terrena, para amarmos uns aos outros de uma forma plena, prática, integral, genuína e santa, nas nossas relações, vivendo essa comunhão, vivendo essa relação e não a nossa individualidade, Deus. Que essa palavra possa, Senhor Deus, nos mobilizar nesse sentido, Paizinho. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, Pai, que nós oramos a Ti, na esperança de que coincida com a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, dá-nos a Tua direção, Pai. Tudo que nós precisamos de Ti, da Tua presença transbordante em nós por meio do Teu Santo Espírito. E que nós possamos, Paizinho, vivendo essas verdades, sermos realmente, verdadeiramente parecidos contigo. Ajuda-nos nesse propósito. Ajuda-nos, porque como diz Paulo a Tito, a graça se manifesta salvadora nas nossas vidas, nos ensinando a viver. Que nós possamos viver na prática tudo aquilo que nós aprendemos de Ti, Deus, de uma forma verdadeira, porque o Senhor é a própria verdade, o Senhor é a própria justiça. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós oramos a Ti, nós Te agradecemos, e que o amor de Deus o Pai, que é a identidade de Deus, meu irmão e minha irmã, seja também a minha e a sua identidade. Que a graça bendita de Jesus, que é a natureza de Deus, seja a minha e a sua natureza, meu irmão e minha irmã. E que a comunhão do Espírito Santo de Deus, que é o propósito para o qual Deus nos criou, seja o meu e o seu propósito. Vivermos o amor do Pai, por meio da graça do Filho nas nossas relações. Que essas bênçãos preciosas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estejam com todos vocês, em todo o tempo e em todo lugar, no nome dEle, no nome bendito de Jesus. Amém. Glória a Deus, um lindo domingo, uma ótima semana.